Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Há muito tempo, em uma cidade pequena e aparentemente tranquila, eu era um policial encarregado de investigar casos de pessoas desaparecidas. Certo dia recebi uma chamada que me enviou a uma casa isolada nos arredores da cidade. A chamada indicava que uma jovem estava desaparecida, e eu estava prestes a entrar em um pesadelo que nunca esqueceria. Cheguei à casa, uma construção antiga e lúgubre que parecia desafiar a passagem do tempo. A grama alta e o som do vento sussurrante adicionavam uma atmosfera sinistra à cena. Enquanto eu estava fazendo o relatório sobre a pessoa desaparecida na sala de estar, algo estranho aconteceu. A filha mais velha da família saiu de outro quarto. Seus olhos estavam arregalados de terror e ela apontou para o corredor antes de soltar um grito estridente. Vovó! Eu senti um arrepio correr pela minha espinha enquanto olhava para o corredor vazio. O homem, presumivelmente o pai da jovem desaparecida, correu em direção ao corredor gritando: Mãe, mãe. Era um tanto perturbador, mas eu presumi que a mãe do homem poderia ter vindo visitar a família. No entanto, a expressão no rosto do homem era de completa surpresa e pavor. Ele voltou-se para mim com os olhos cheios de medo e perguntou: Você a viu? Você viu minha mãe? Fiquei intrigado e confuso. Não, eu não a vi. Por que você está surpreso em vê-la andando pelo corredor? Perguntei, imaginando que ele estava brincando ou que havia uma explicação razoável para aquilo. A resposta dele gelou meu sangue. Ele disse com uma voz trêmula: Ela morreu no ano passado. Nós a vemos andando pela casa o tempo todo. Um arrepio de horror percorreu todo o meu corpo. As palavras do homem ecoaram em meus ouvidos, enquanto eu tentava processar a informação. A presença de uma pessoa falecida na casa não era algo que eu estava preparado para lidar. O corredor estava sombrio e vazio, mas a atmosfera estava pesada com uma sensação de presença sobrenatural. Não havia nenhuma explicação lógica para o que eu acabara de testemunhar. Eu estava encarando algo além da compreensão humana, algo que não podia ser explicado pelos métodos tradicionais de investigação. As histórias de fantasmas e aparições agora pareciam muito mais reais do que eu jamais imaginara. O homem estava claramente em estado de choque, e a filha mais velha continuava aterrorizada. Eu sabia que não poderia fazer nada além de consolá-los e tentar continuar com a investigação da pessoa desaparecida. Com uma voz trêmula, sugeri que eles saíssem da casa e esperassem lá fora enquanto eu terminava o relatório. Enquanto eles saíam, eu não pude deixar de olhar uma última vez para o corredor. A sensação de estar sendo observado estava mais forte do que nunca, e eu senti um arrepio na espinha. No entanto, não havia nada lá, apenas a escuridão opressiva. Finalizei o relatório na varanda, tentando afastar os pensamentos perturbadores da minha mente. A busca pela jovem desaparecida continuou, mas a experiência naquela casa assombrada permaneceu comigo. Eu nunca fui capaz de explicar o que aconteceu naquela tarde, mas uma coisa era certa. A linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos havia sido borrada naquele lugar, e o medo que experimentei naquele corredor assombrado nunca me deixou. Nunca fui alguém que acreditasse em coisas paranormais. Sempre fui cético e confiava nas explicações racionais para os eventos. Mas aquele dia mudaria minha perspectiva para sempre. Recebi uma chamada de uma senhora idosa, preocupada com algo que estava acontecendo em sua casa, algo que ela não conseguia explicar. Ela alegou que continuava vendo uma jovem correndo pelo quintal e tinha medo de que fosse vítima de vandalismo ou algo pior por parte dessa moça misteriosa. O tempo não colaborou comigo naquela tarde. No caminho até a residência da senhora, uma tempestade surgiu do nada, trazendo consigo chuva torrencial, relâmpagos e trovões aterradores. O céu escureceu rapidamente, criando uma atmosfera sombria e inquietante que combinava perfeitamente com o que me aguardava. Ao chegar à casa da senhora, ela estava à porta, olhando para mim com olhos preocupados e trêmulos. Ela apontou para o quintal, onde afirmou ter visto a jovem. Eu segurei minha lanterna tentando iluminar a escuridão crescente e disse: Alguém está aqui? Vamos lá fora. Meu pedido foi recebido com silêncio.
exceto pelo som sinistro de um trovão ecoando ao longe. Decidi investigar o quintal primeiro. Enquanto me aproximava do local indicado, a chuva caía torrencialmente, encharcando-me completamente. Tentei iluminar a área com minha lanterna, mas nada parecia fora do comum. Nenhum sinal de presença humana, nenhuma pista do paradeiro da jovem. Apenas a tempestade rugindo no céu e o som ameaçador do trovão. Desisti de procurar do lado de fora e voltei para dentro da casa. A senhora, agora tremendo em um canto, apontou com olhos arregalados em direção ao corredor escuro e disse com uma voz trêmula: "Ela está dentro da casa." Eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Cautelosamente avancei pelo corredor, minha lanterna iluminando o caminho. De repente ouvi um baque vindo dos fundos da casa. Corri na direção do som e me deparei com uma visão que fez meu coração disparar. Uma jovem, aparentando cerca de 13 anos, corria de um lado da casa para o outro, como se estivesse tentando escapar de algo invisível. Minha voz trêmula ordenou que ela parasse, mas diante dos meus olhos incrédulos, a garota simplesmente desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Fiquei perplexo e chocado, incapaz de compreender o que tinha acabado de acontecer. A senhora, que havia testemunhado o mesmo evento, gritou com medo: Lá está ela, lá fora." Com um nó no estômago, virei-me para a grande janela que levava ao quintal. E lá estava a jovem, correndo sob a chuva torrencial. Mas como isso era possível? Como ela havia passado por mim para sair pela porta dos fundos? Uma sensação de terror profundo me envolveu. Determinado a encontrar uma explicação para o inexplicável, saí correndo para o quintal, mas a jovem já tinha desaparecido novamente. A chuva e a escuridão haviam engolido qualquer vestígio dela. Eu estava sozinho na escuridão, perplexo e assustado. De volta à casa, não havia mais nada a fazer além de explicar à senhora que a garota havia escapado e que não conseguira pegá-la devido ao tempo terrível. Pedi que ela se acalmasse, prometendo que faria todo o possível para resolver o mistério. Passaram-se alguns meses e, para minha surpresa, descobri que a senhora idosa havia falecido. Novos inquilinos haviam se mudado para sua antiga casa, pessoas que não sabiam da experiência assustadora que ela tivera. No entanto, o que aconteceu a seguir me fez questionar minha crença na lógica e no paranormal. A central de emergência recebeu outra chamada da mesma casa, com os novos moradores relatando uma jovem correndo em seu quintal, e ainda mais perturbador, aparecendo dentro de sua casa. Dessa vez eu estava determinado a não enfrentar aquela força desconhecida. Deixei que outra pessoa atendesse a chamada, rezando para que alguém mais corajoso conseguisse desvendar o mistério que me assombrava até os ossos. Meu segundo ano como soldado do estado de Oregon estava longe de ser tedioso, mas uma chamada de rádio em particular permaneceu gravada em minha mente como um pesadelo vivo. Enquanto eu estava no carro da polícia com meu parceiro, fomos alertados sobre um homem que estava segurando uma arma na cabeça de uma mulher. Nossos instintos policiais foram imediatamente acionados e nos dirigimos ao local com sirenes uivando. A tensão no ar era palpável quando chegamos ao endereço fornecido. A cena diante de nós era caótica e assustadora. Uma mulher estava chorando histericamente, repetindo continuamente: "Ele atirou em mim. Ele atirou em mim." Meu parceiro e eu tentamos acalmá-la, dizendo que investigaríamos a situação. Mas ela não parava de repetir as mesmas palavras. Suspeitávamos que ela tivesse sofrido um ferimento de bala, então procedemos com cautela. Examinamos a mulher, mas não encontramos nenhuma evidência de ferimento de tiro em seu corpo. Quando tentamos explicar que não havia marcas de tiro nela, ela continuou insistindo que tinha sido atingida. Estava claro que algo muito perturbador estava acontecendo ali. Perguntamos à mulher se ela tinha algum familiar ou amigo com quem poderia ficar, mas ela negou. Parecia que ela não queria sair do local. A situação estava se tornando cada vez mais bizarra. Nós a questionamos sobre o paradeiro do homem que supostamente a ameaçou, mas ele estava desaparecido. Sem ter evidências suficientes para continuar a investigação naquele momento, decidimos que não podíamos deixá-la sozinha. Então permanecemos na cena por algum tempo, garantindo que ela estivesse em segurança. Mas a tensão no ar era sufocante, e a atmosfera naquela casa parecia estranhamente carregada de energia negativa. Finalmente, depois de um período angustiante, a mulher concordou em ficar sozinha.
Não tínhamos outra opção a não ser deixá-la e relatar o incidente à AOS, nossos superiores e à AOS despachantes. Enquanto contávamos a história, um dos oficiais ergueu a cabeça com uma expressão pálida e aterrorizada. Era evidente que algo terrivelmente errado estava acontecendo. Fomos informados de que a mulher que alegou ter sido baleada havia morrido nas mãos de seu marido 6 anos antes, e o assassino nunca havia sido capturado. A verdade arrepiante caiu sobre nós e uma sensação de medo crescente nos envolveu. O que estava acontecendo ali era inexplicável, algo que desafiava todas as nossas crenças racionais. Concordamos em manter silêncio sobre o incidente e seguir em frente, mas a experiência assustadora permaneceu em nossas mentes como uma sombra sinistra. 2 anos depois, fui designado para treinar um policial novato, e para meu espanto, uma chamada veio da mesma casa, da mesma mulher. Não havia como ignorar isso. Tínhamos que investigar a fundo e descobrir o que estava realmente acontecendo. Quando chegamos à casa, os rádios começaram a emitir uma estática estranha à medida que nos aproximávamos da mulher. Ela estava lá apontando com um dedo trêmulo para o interior da casa. "Ele está lá dentro", ela disse com uma expressão assombrada. Meu coração batia com força enquanto nós, prontos para o pior, entramos na residência. E lá dentro da casa, encontramos o homem que havia atirado na mulher há 6 anos. Ele estava ali, como se estivesse esperando por nós, como se soubesse que nosso destino estava ligado a essa casa misteriosa. O homem foi finalmente capturado e preso, recebendo uma sentença de 20 anos pelo assassinato que cometera. Mas o que mais me assombrava era a mulher, que parecia ter servido como uma ligação sobrenatural entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ela nos havia apontado para o assassino, como se finalmente tivesse encontrado paz. No entanto, a aura de mistério em torno daquela casa sinistra nunca se dissipou completamente. A história continuou a me assombrar, e eu me perguntava se tudo aquilo havia sido uma coincidência, ou se, de alguma forma, a mulher estava destinada a apontar o caminho para a justiça, mesmo depois de sua morte. Foi um mistério que nunca conseguimos desvendar completamente. E a lembrança daquela noite continuou a ecoar em nossas mentes, reforçando a noção de que há coisas no mundo além da nossa compreensão, algo além do que podemos explicar com a lógica.